A estrada de terra que cortava o interior de Chapecó, Santa Catarina, estava especialmente empoeirada naquela tarde de setembro. José, um supervisor agrícola de 32 anos, dirigia sua caminhonete branca sentindo o vento quente levar o cansaço de 12 horas de trabalho exaustivo. Ele conhecia cada curva daquela região como as linhas da própria mão, tendo crescido entre as terras vermelhas e as araucárias. O sol já se inclinava no horizonte quando uma mancha de cor incomum entre os arbustos densos chamou sua atenção. Curioso, ele desligou o motor e desceu, sentindo o silêncio do campo ser quebrado por um gemido fraco e angustiante vindo do matagal. Ao abrir caminho entre galhos secos e espinhos, José deparou-se com uma cena desoladora. Uma mulher idosa estava caída contra o tronco áspero de uma árvore. Seus cabelos grisalhos estavam repletos de folhas mortas, e o vestido floral que vestia estava em farrapos, sujo de terra e tempo. Seus pés estavam descalços e feridos, evidenciando uma caminhada sem rumo por terreno hostil. Aproximando-se com o coração disparado, ele se ajoelhou e perguntou com doçura: "Minha senhora, a senhora está bem? O que aconteceu?" A mulher mal conseguia abrir os olhos, emitindo apenas um sussurro rouco e desesperado pela necessidade mais básica da vida, água. José correu até o veículo e retornou com uma garrafa de água mineral, ajudando-a a beber com extrema cautela enquanto as gotas limpavam sulcos na pele empoeirada. Diante da fragilidade extrema daquela senhora, ele percebeu que não havia tempo para esperar por um resgate em uma área com sinal de celular instável. "A senhora está machucada. Vou chamar ajuda, tá bem. Vou ligar pro SAMU agora mesmo", ele tentou, mas logo decidiu agir por conta própria ao notar que ela não tinha força sequer para se sentar. "Vou levar a senhora pro hospital, está bem. Consegue andar." Diante do silêncio debilitado, ele a pegou nos braços, assustado com a leveza de um corpo que parecia não ver sustento há semanas. O trajeto até o Hospital Regional de Chapecó foi tenso, com José acelerando pela estrada esburacada enquanto lançava olhares de vigília para a passageira coberta com uma manta. Ao chegar na emergência, ele buzinou até atrair a equipe médica, que prontamente levou a idosa para os cuidados intensivos. Relatando o encontro à médica de plantão, ele explicou: "Encontrei ela no mato na estrada velha que vai para a linha Espírito Santo. Estava jogada lá sozinha, sem água, sem nada." A médica, após notar que a paciente não portava documentos e usava apenas uma pulseira de prata com o nome Helena, pediu que ele aguardasse na recepção. Sentado nas cadeiras desconfortáveis do hospital, José ligou para sua esposa, Mariana, para explicar o atraso. "Amor, vou me atrasar. Encontrei uma senhora abandonada na estrada e tive que trazer pro hospital", relatou ele, recebendo o apoio imediato da mulher. Enquanto esperava, memórias de sua própria mãe, falecida 3 anos antes, inundaram sua mente. Ele se lembrava de cada cuidado que dedicara a ela até o fim, o que tornava a situação daquela desconhecida ainda mais dolorosa. Cerca de 1 hora depois, a médica retornou com notícias. A paciente estava severamente desidratada e em estado de choque, repetindo frases sobre ter sido deixada para trás. Autorizado a entrar na sala de observação, José encontrou Helena limpa e medicada. Ao vê-lo, ela demonstrou um lampejo de reconhecimento e gratidão, sussurrando: "Você me salvou." José, tentando confortá-la, respondeu: "Fiz o que qualquer um faria, Dona Helena." Ao ser chamada pelo nome, a idosa desabou em lágrimas, revelando que fazia muito tempo que alguém a tratava com dignidade. Curioso e indignado, ele puxou uma cadeira e perguntou com cuidado: "A senhora quer me contar o que aconteceu? Quem a deixou lá?" O que se seguiu foi uma confissão que gelou o sangue do rapaz pela crueldade envolvida. Helena revelou que o abandono não foi um acidente, mas um ato planejado. "Minha filha, minha própria filha me jogou lá", disse ela entre soluços. Explicou que, após a morte do marido, foi morar com a filha Cristina, o genro e os netos. No início, ela era útil cuidando da casa, mas conforme a idade avançou e surgiram problemas como pressão alta e diabetes, ela passou a ser vista como um estorvo. "A Cristina ficou diferente comigo, fria. Começou a me tratar como se eu fosse um móvel velho que ela queria se livrar", lamentou a idosa, descrevendo o isolamento em um quartinho nos fundos e a proibição de contato com o mundo exterior. O relato de Helena detalhou uma espiral de abusos psicológicos e negligência.
O genro reclamava das despesas e a filha retirou dela até o celular, alegando que ela não sabia usar. O ápice da crueldade ocorreu 2 dias antes, quando Cristina a enganou dizendo que faria um passeio para espairecer. Helena, feliz por sair de casa após meses de cárcere privado, entrou no carro sem suspeitar de nada. Dirigiram por horas até o ermo da estrada de terra onde José a encontrou. Lá, a filha ordenou que ela descesse do veículo e proferiu palavras que nenhuma mãe deveria ouvir. As últimas palavras de Cristina antes de arrancar com o carro foram um golpe fatal no coração da idosa. Mãe, eu não aguento mais. A senhora vai ter que se virar sozinha agora. Helena descreveu o desespero de ver o carro se afastar, os gritos de socorro que ninguém ouviu e a tentativa vã de caminhar até as forças se esgotarem. Ela passou noites de frio intenso e medo dos animais, sobrevivendo apenas pela esperança minguante de que alguém passasse por aquele caminho esquecido. José ouvia tudo em silêncio, mas sua mente fervia de revolta contra tamanha desumanidade vinda de quem deveria proteger. Ao concluir o relato, Helena apertou a mão de José, como se ele fosse seu único vínculo com a vida. A revolta de José não era apenas por uma estranha, mas pela quebra do laço mais sagrado da existência humana. Ele garantiu que ela não voltaria para aquele ambiente de abuso e que as autoridades seriam notificadas sobre o crime de abandono de incapaz. Naquela noite, em Chapecó, o pó da estrada não era a única coisa que José carregava, ele levava consigo a responsabilidade de garantir que a história de Helena não terminasse em uma vala, mas com a justiça que sua dignidade exigia. José precisou soltar a mão de Helena por um momento, sentindo o peso daquela revelação esmagar seu peito. Ele levantou-se e caminhou até a janela da sala, fitando o pátio do hospital enquanto tentava controlar a tempestade de emoções que o atingia, raiva, indignação e uma tristeza profunda. Pensou em suas próprias filhas, Laura e Beatriz, e na impossibilidade de imaginar um futuro onde tal crueldade pudesse existir entre eles. Fiquei ali parado esperando nem sei o que, esperando morrer, talvez, as palavras dela ecoavam como um lamento fúnebre em sua mente, impulsionando-o a agir. Respirando fundo para retomar a compostura, ele voltou para perto do leito e pegou seu celular. A senhora sabe o endereço da sua filha. O nome completo dela? Perguntou ele, com a voz firme. Helena, com um esforço visível, sussurrou os detalhes que selariam o destino de sua algoz, Cristina Rodrigues da Silva. Mora na Rua das Camélias, 342, no bairro Efapi, casa amarela com portão preto. José anotou cada detalhe, prometendo solenemente, a senhora vai ficar bem, dona Helena. Eu prometo. Vou resolver isso. Ele saiu da sala com a mandíbula travada, encontrando a médica no corredor para exigir a presença da assistência social e da polícia, pois aquilo era um crime gravíssimo de abandono de incapaz. Ao sair do hospital, o ar gelado da noite de Chapecó o atingiu, mas não foi suficiente para esfriar sua indignação. Ele entrou na caminhonete e apertou o volante com força, lutando contra o impulso de ir imediatamente confrontar Cristina. Sabia que precisava agir com a razão, não apenas com o fígado. Dirigiu para casa e, ao chegar, foi recebido por Mariana, sua esposa, que aguardava ansiosa. Graças a Deus que você chegou. Estava preocupada. E então, como está aquela senhora? Indagou ela. José desabou no sofá e relatou o horror da história, vendo a expressão de Mariana migrar do choque para a repulsa absoluta. A própria filha, meu Deus do céu, José, como uma pessoa consegue fazer uma coisa dessas? Questionou Mariana, com lágrimas nos olhos. José explicou seus planos de ir à delegacia e depois confrontar a mulher pessoalmente. Mariana, embora temerosa pela segurança do marido, segurou sua mão em apoio. Eu sei e é por isso que eu te amo. Por que você tem esse coração enorme? Mas promete que vai ter cuidado. Ele prometeu. Antes de jantar, José subiu ao quarto das filhas, beijando a testa de cada uma enquanto elas dormiam, sentindo que sua luta por Helena era, no fundo, uma luta pela preservação da humanidade que desejava para suas próprias crianças. Na manhã seguinte, após garantir a liberação com seu chefe na cooperativa, José foi direto à delegacia de polícia civil. O relato detalhado ao policial de plantão transformou-se em um boletim de ocorrência formal. O senhor fez a coisa certa trazendo isso para a gente.
Muita gente fecha os olhos para essas situações, afirmou o oficial, confirmando que a pena para tal crime poderia chegar a 3 anos de prisão. Satisfeito com o primeiro passo legal, José sentiu que ainda faltava algo. Ele precisava olhar nos olhos de Cristina e entender como o coração de uma filha pôde endurecer a tal ponto. Ele dirigiu até o bairro Efapi e encontrou a casa amarela de portão preto, exatamente como descrito. Ao tocar a campainha, uma mulher de traços semelhantes aos de Helena, mas com um olhar gélido, atendeu. "Quem é?" perguntou ela. José respondeu com gravidade: "José Ferreira. Preciso falar com a senhora Cristina. Sobre sua mãe." O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som do portão destrancando. Frente a frente com a mulher, José não hesitou. "Sou a pessoa que encontrou sua mãe abandonada no mato 3 dias depois que a senhora jogou ela lá." A cor fugiu do rosto de Cristina por um segundo, mas logo a negação tomou conta de seu semblante. "Eu não sei do que você está falando", mentiu ela, mas José rebateu afirmando que a polícia já estava no caso. A máscara de Cristina caiu, revelando uma frieza assustadora. "Você não sabe de nada. Não sabe como é cuidar de uma pessoa idosa, doente, que dá trabalho o tempo todo." Ela era um fardo. Vivia doente, precisando de remédio, de médico. "Meu marido trabalha duro, eu trabalho duro, meus filhos precisam de atenção." A justificativa de que a mãe era um peso morto na vida da família deixou José em choque. Indignado, José questionou por que ela não buscou abrigos ou assistência social em vez de condenar a mãe à morte solitária. A resposta de Cristina foi um sorriso desafiador e calculista: "Eu vou contratar um advogado. Vou alegar que ela saiu sozinha, que tem problemas mentais, que se perdeu. Ninguém vai provar nada. Agora sai da minha casa antes que eu chame a polícia." José percebeu que não havia remorso naquele coração, apenas a preocupação em se safar das consequências legais. Sem dizer mais nada, ele se retirou, sentindo uma náusea profunda diante de tamanha falta de caráter. De volta ao hospital, José conversou com Carmen, a assistente social, e a equipe médica. O dilema agora era o destino de Helena após a alta, já que ela não tinha para onde ir e o filho em São Paulo era ausente. A sugestão de um asilo surgiu como a única opção viável. "É a melhor opção no momento para ela estar segura, bem cuidada e com assistência médica", explicou Carmen. José sentiu um aperto no peito. A ideia de Helena, que acabará de ser descartada como lixo, ir para uma instituição pública parecia uma extensão de sua solidão, embora fosse necessária para sua proteção imediata. Ele entrou na sala de observação uma última vez para ver a idosa. Helena estava sentada, já com mais cor no rosto, e seus olhos brilharam ao vê-lo. "Dona Helena, como a senhora está se sentindo?" perguntou. "Melhor, graças a Deus e graças a você", respondeu ela, segurando sua mão com gratidão. José contou sobre sua ida à polícia e a visita à casa de Cristina, omitindo os detalhes mais cruéis do confronto para poupá-la. Naquele momento, ele percebeu que sua missão não terminaria ali. Ele seria a voz e o apoio que aquela mulher perderá, garantindo que o resto de seus dias fosse marcado por respeito e nunca mais pelo medo do abandono. José relatou o encontro com a filha e a total ausência de remorso dela, o que fez Helena suspirar profundamente, enquanto as lágrimas voltavam a inundar seu rosto cansado. Ela relembrou os anos de sacrifício como diarista para dar estudo aos filhos e a dor de descobrir que era vista como um estorvo. "Sabe o que mais dói? Não é nem ter sido abandonada. É saber que minha filha me odiava, que eu era um peso tão grande que ela preferiu me ver morta do que continuar cuidando de mim", desabafou a idosa. José apertou sua mão com carinho, corrigindo-a gentilmente: "A senhora não era um peso, era uma mãe que precisava de ajuda. Tem uma diferença enorme." Quando Helena perguntou sobre seu destino, a resignação em sua voz ao ouvir a palavra asilo partiu o coração de José. "O que vai acontecer comigo agora?", indagou ela, aceitando a ideia da instituição como um destino inevitável para quem não tem mais ninguém. José tentou animá-la, mas voltou para casa com aquele peso na alma. Durante o jantar, ele desabafou com Mariana sobre o isolamento de Helena e o descaso do filho que morava em São Paulo. Mariana, movida por uma empatia profunda, sugeriu algo inesperado: "E se ela viesse morar com a gente por um tempo?" Surpreso,
José ouviu a esposa explicar que o quarto de hóspedes estava vago e que as filhas adorariam ter uma vovó por perto. Você não conseguiria viver em paz, sabendo que ela foi mandada para um asilo frio, sem ninguém que realmente se importe com ela. Eu também não, afirmou Mariana. Comovido, José abraçou a esposa, sentindo que finalmente havia uma luz no fim do túnel para aquela senhora. Na manhã seguinte, ele foi ao hospital procurar Carmen, a assistente social, para formalizar a proposta de acolhimento familiar. Carmen recebeu a notícia com surpresa e admiração, alertando sobre a responsabilidade de cuidar de uma idosa traumatizada. José garantiu que estavam prontos, e juntos, foram dar a notícia a Helena. Ao ouvir o convite, a resposta da idosa foi um apelo desesperado e grato: sim, eu aceito. Vocês são as únicas pessoas que demonstraram se importar comigo. Seria uma honra estar na casa de vocês. O alívio nos olhos de Helena era nítido, e Carmen prontamente agendou uma visita domiciliar para garantir que a casa de José oferecia as condições adequadas. A visita de inspeção foi um sucesso, e Mariana preparou o quarto com flores e lençóis limpos, criando um ambiente acolhedor. Nos dias que antecederam a alta, José visitou Helena diariamente, levando roupas novas e produtos de higiene. Nesses encontros, Helena revelou que o filho de São Paulo também a rejeitara, alegando que o apartamento era pequeno e a esposa não gostaria de recebê-la. Você me lembra meu filho mais novo. Mas a vida mudou ele. Ou talvez eu nunca o tenha conhecido de verdade, lamentou ela, evidenciando o abandono afetivo que sofrerá de ambos os herdeiros. Finalmente, chegou o dia da alta hospitalar. Helena saiu em uma cadeira de rodas, mas com um sorriso que iluminava seu rosto antes apático. Fazia tanto tempo que eu não saía de um lugar sabendo que estava indo para um lar, murmurou ela enquanto entravam na caminhonete. Ao chegarem na residência, Mariana a recebeu com um abraço caloroso, e as pequenas Laura e Beatriz logo se aproximaram com curiosidade. A pergunta de Laura selou o novo vínculo familiar: você vai ser nossa vovó agora, ao que Helena respondeu, emocionada, que adoraria o novo título. Ao entrar no quarto preparado para ela, Helena sentou-se na cama e chorou, mas desta vez de gratidão ao tocar o tecido macio da colcha florida. Mariana ficou ao seu lado, deixando-a desabafar toda a solidão acumulada. José, observando da porta, sentiu a certeza de que dera a Helena a dignidade que lhe fora roubada. Os primeiros dias exigiram paciência, pois a idosa ainda sofria com pesadelos e se assustava com ruídos, mas o carinho constante da família começou a cicatrizar as feridas invisíveis de sua alma. Com o passar das semanas, Helena floresceu. Ela recuperou o peso perdido, ajudava as meninas nos deveres de escola e ensinava receitas antigas para Mariana na cozinha. A mulher quebrada que José encontrara no matagal estava dando lugar a uma avó dedicada e alegre. Enquanto isso, o processo legal contra Cristina avançava na justiça. José prestou depoimento e o Ministério Público ofereceu denúncia por abandono de incapaz, rejeitando as alegações da filha de que a mãe teria fugido por problemas mentais, já que os laudos médicos provavam a lucidez de Helena. José acompanhava o desenrolar jurídico de perto, mas buscava poupar Helena dos detalhes sórdidos para que ela não revivesse o trauma desnecessariamente. Ele sabia que o processo criminal era necessário para a justiça, mas o verdadeiro resgate estava acontecendo ali, no dia a dia daquela casa cheia de vida e afeto. Helena não era mais um fardo descartado, ela era o centro das atenções de duas crianças que a amavam genuinamente e de um casal que havia como parte da família que escolheram construir. Um mês após a chegada de Helena, o cotidiano tranquilo foi interrompido por um evento inesperado em um sábado à tarde. José estava no quintal realizando reparos no portão quando o interfone tocou de forma insistente. Mariana atendeu, e a expressão em seu rosto indicava que algo importante estava prestes a acontecer. O passado de Helena, ou talvez as consequências dos atos de seus filhos biológicos, batia à porta, testando a força daquele novo lar que José e sua família haviam erguido sobre os alicerces da compaixão. Mariana gelou ao ouvir o nome do homem no interfone. Ricardo, o filho de Helena que vivia em São Paulo e que antes negara auxílio à mãe, estava parado no portão de sua casa. Ela chamou José rapidamente, que largou suas ferramentas e foi ao encontro do desconhecido na calçada, agindo com cautela para poupar Helena de qualquer susto repentino. O homem,
bem vestido e com um semblante ansioso, identificou-se imediatamente. Alô, boa tarde. Meu nome é Ricardo Rodrigues. Estou procurando minha mãe, Helena Rodrigues. José o estudou com severidade antes de responder. Sua mãe está aqui, sim. Está morando conosco, mas antes de você vê-la, preciso saber onde você estava quando ela precisou de ajuda. Ricardo baixou os olhos, demonstrando uma vergonha genuína que parecia corroer sua postura de homem de negócios. Ele admitiu seu erro crasso, explicando que a notícia da polícia sobre o crime de Cristina o fizera pegar o primeiro voo disponível. Eu sei. Eu falei com ela. Quando ela me ligou pedindo ajuda, eu a deixei na mão, dei um dinheiro e achei que estava resolvido. Não imaginava que a Cristina faria uma coisa daquelas, confessou ele, visivelmente abalado ao saber que a irmã abandonara a própria mãe para morrer no mato. José, ainda desconfiado, ponderou o pedido do homem. Vou perguntar a ela primeiro. Espera aqui. Dentro de casa, José encontrou Helena brincando com as netas emprestadas e deu a notícia. O rosto da idosa tornou-se um mosaico de mágoa e esperança ao saber da chegada do filho. Ele veio mesmo, perguntou ela, recebendo a confirmação de que ele buscava perdão. Mariana levou as filhas para a cozinha, buscando dar privacidade ao encontro que se seguiria, enquanto Helena pediu que José permanecesse ao seu lado como um porto seguro. Ricardo entrou na sala com passos hesitantes, e ao ver a fragilidade da mãe, caiu de joelhos à sua frente, segurando suas mãos geladas. Mãe, eu sinto muito por tudo. Vim te buscar. Você vai morar comigo em São Paulo. Helena, contudo, não cedeu imediatamente ao apelo emocional. Ela lembrou ao filho que ele a deixará sozinha no momento de maior vulnerabilidade, virando as costas para seus pedidos de socorro. Você me deixou sozinha, Ricardo. Quando mais precisei de você, você virou as costas, disse ela com a voz embargada. Ricardo insistiu, prometendo adaptar sua rotina e seu apartamento para recebê-la com todo o conforto e uma cuidadora profissional. José interveio com sabedoria, lembrando que a decisão final cabia inteiramente a ela. Dona Helena, o Ricardo é seu filho. Se você quiser ir com ele, vamos entender. Só queremos o melhor para a senhora. O resto da tarde foi preenchido por conversas difíceis e pedidos de desculpas repetidos. Ricardo explicou que sua esposa, Amanda, concordava com a mudança e que ele estava disposto a consertar o passado. Durante o jantar, Helena refletiu em silêncio antes de comunicar sua decisão a José e Mariana. Vocês salvaram minha vida, me deram abrigo e carinho. Nunca vou esquecer isso. Mas vocês também têm suas vidas, suas filhas. Eu não posso ficar aqui para sempre sendo um peso, explicou ela. Embora o casal protestasse contra a palavra peso, Helena sentia que precisava dar ao filho uma última chance de redenção familiar. A decisão foi dolorosa, mas aceita por todos. José, protetor até o fim, arrancou uma promessa da idosa. Se não der certo, se você se sentir desconfortável lá, a senhora volta. Nossa casa sempre vai estar aberta para a senhora. Helena abraçou os dois, chamando-os de anjos que Deus colocou em seu caminho. Ricardo voltou no dia seguinte para os preparativos finais, demonstrando um ódio profundo pelas ações de Cristina. Para mim, Cristina morreu no dia que ela abandonou você, declarou ele, cortando laços com a irmã criminosa e focando totalmente em reconstruir o vínculo com a mãe. A despedida foi marcada por uma mistura de tristeza e dever cumprido. Mariana preparou o prato favorito de Helena e as meninas fizeram desenhos para que ela levasse como recordação. Ricardo agradeceu formalmente ao casal por ter feito o que ele não tivera coragem de fazer antes, ouvindo uma advertência direta de José. Espero que sim, porque se você decepcionar ela de novo, vai ter que responder por mim. Na manhã da viagem, José e Mariana preferiram não acordar as filhas para evitar um trauma maior, despedindo-se da vovó Helena na calçada enquanto o carro se afastava rumo ao aeroporto. A casa ficou estranhamente silenciosa nos dias que se seguiram. Laura, a filha mais velha, ficou inconsolável, questionando por que a família que haviam escolhido precisava partir. Mas ela era nossa família também, soluçou a menina, recebendo o consolo de que Helena sempre teria um lugar em seus corações. José e Mariana,
embora torcendo pelo sucesso da mudança, mantinham um pé atrás, sabendo que o remorso inicial é frequentemente mais fácil de sustentar do que a paciência exigida pela rotina de cuidados contínuos. Uma semana depois, o telefone tocou e trouxe o conforto da voz de Helena. Ela relatou que estava se adaptando à barulhenta São Paulo, que seu novo quarto era confortável e que Amanda, a nora, era educada, embora mantivesse certa distância. Ricardo parecia estar cumprindo sua palavra, dedicando os finais de semana para passear com a mãe e garantir que ela não se sentisse isolada novamente. E o Ricardo, como ele está tratando a senhora? Perguntou José, ouvindo do outro lado que o filho estava presente e atencioso, tentando recuperar o tempo perdido. A história que começara com um abandono cruel em uma estrada de terra em Chapecó terminava com um recomeço em meio ao asfalto de São Paulo. José e Mariana continuaram sua rotina na cooperativa e no lar, mas sempre com a lembrança daquela senhora floral que transformará suas vidas. Eles sabiam que a justiça divina e humana estava seguindo seu curso contra Cristina, mas o maior prêmio não era a punição da culpada, e sim o fato de que Helena não morrera naquele matagal. Ela sobrevivera para ver que, no mundo, para cada ato de crueldade, existe um José e uma Mariana dispostos a estender a mão. José percebeu hesitação na voz de Helena durante as ligações de São Paulo, uma tristeza que o tempo só fazia confirmar. Enquanto isso, em Chapecó, o processo contra Cristina avançava sob o peso da justiça. No fórum, José enfrentou o olhar de ódio da filha biológica e manteve seu depoimento firme, apresentando provas irrefutáveis do abandono. Ao ser confrontado por ela no corredor, que o acusava de destruir sua vida, José respondeu com a clareza de quem cumpre o dever: eu não fiz nada além de salvar sua mãe e dizer a verdade. Quem destruiu sua vida foi você mesma. Deveria ter pensado nisso antes de jogar uma senhora de 75 anos no meio do mato para morrer. A condenação de Cristina veio como um desfecho necessário, mas a verdadeira urgência surgiu em uma ligação tardia de Ricardo. O filho admitiu que falhara novamente, submerso em sua rotina exaustiva de trabalho e incapaz de oferecer o afeto que Helena precisava. Achei que podia cuidar dela. Mas a verdade é que não estou pronto. Minha mãe fica sozinha a maior parte do dia e quando estamos em casa, estamos tão cansados que mal conseguimos dar atenção para ela, confessou ele. Ricardo reconhecia que o brilho nos olhos da mãe só existia quando ela falava da vida simples e calorosa que tivera com José e Mariana em Chapecó. Ao ouvir o dilema de Ricardo, Mariana não hesitou em abrir as portas de seu lar mais uma vez, reafirmando que Helena nunca fora um peso, mas uma bênção em suas vidas. José ligou para a idosa, fazendo o convite que ela tanto esperava em silêncio. Quer dizer que eu posso voltar? Perguntou ela, com a voz embargada pelo choro de alívio. José a confortou prontamente. Claro que pode, dona Helena. Esta é sua casa. Sempre foi. 2 dias depois, Ricardo a trouxe de volta, e a cena das crianças correndo ao encontro da vovó selou o retorno definitivo de quem nunca deveria ter partido. Ricardo despediu-se com um misto de gratidão e vergonha, prometendo ajudar financeiramente e visitar a mãe regularmente. Ele percebeu que, embora tivesse o sangue de Helena, José possuía o espírito de filho que a vida lhe negara. Obrigado por isso, por dar a ela o que eu não consegui, disse Ricardo antes de partir. Helena ficou na varanda acenando, sentindo que, pela primeira vez em décadas, a palavra casa não era apenas um teto, mas um sentimento real de pertencimento e segurança absoluta ao lado de quem a escolhera por amor. Os meses seguintes foram de uma reconstrução doce e cotidiana. Helena reassumiu seu lugar na família, ajudando no café da manhã e cuidando das meninas com uma vitalidade renovada. Ela não era mais uma hóspede cautelosa, mas um membro pleno do clã, sentindo-se segura até para expressar suas pequenas teimosias e opiniões. Ricardo cumpria as visitas mensais, mas José notava que a verdadeira paz de Helena florescia quando o filho ia embora, permitindo que ela mergulhasse totalmente na rotina tranquila que construíra com seus salvadores. A sentença de Cristina foi finalmente lida, condenando-a a 2 anos de prestação de serviços comunitários. Helena recebeu a notícia com olhos marejados, sentindo a dor inevitável de uma mãe que vê o declínio de um filho, mesmo após uma traição tão terrível. Era o que ela merecia, mas ainda dói, murmurou ela, decidindo que nunca mais queria ouvir o nome da filha.
A ferida do abandono no matagal havia cicatrizado, mas a cicatriz da decepção filial permanecia guardada em um lugar onde o silêncio era a única cura possível. O Natal daquele ano foi o mais especial de todos, repleto de luzes, desenhos feitos pelas crianças e uma ceia preparada com união. Helena foi presenteada com um chale feito por Mariana e um porta-retratos digital repleto de memórias felizes ao lado da nova família. Ao ver as imagens de sua nova vida passando na tela, ela se emocionou profundamente. Vocês me deram uma família, me deram um lar, me deram uma razão para viver. Como posso agradecer? Perguntou ela, ao que José respondeu com simplicidade. Você já agradece todos os dias só por estar aqui com a gente. Com a chegada do novo ano, a saúde de Helena começou a dar sinais de fragilidade. O frio do outono catarinense trouxe dores nas articulações e uma crise de pressão alta que a levou brevemente ao hospital. O diagnóstico de início de insuficiência cardíaca exigiu que José e Mariana redobrassem os cuidados, adaptando a casa com barras de apoio e uma rotina rigorosa de medicação. Não preciso que me tratem como se eu fosse quebrar, protestava ela, embora seus olhos brilhassem com o conforto de ser, pela primeira vez, tratada como alguém precioso e digno de proteção. José e Mariana organizaram uma planilha de cuidados e consultas, garantindo que Helena recebesse a melhor assistência possível. A idosa, que antes era negligenciada por precisar de remédios, agora via cada comprimido ser entregue com um copo de água e um sorriso. As meninas também aprenderam a respeitar o descanso da vovó, transformando a casa em um santuário de cuidado mútuo. Helena descobriu que a velhice não precisava ser um fardo solitário, mas poderia ser uma etapa de acolhimento e celebração da vida, mesmo diante das limitações físicas. O mês de julho chegou com geadas intensas, tingindo os campos de Chapecó de branco. José providenciou aquecedores e cobertores térmicos para garantir que o quarto de Helena fosse o lugar mais quente da casa. No entanto, o ciclo natural da vida começou a dar sinais de que uma nova transição se aproximava. Naquela manhã gelada, o silêncio vindo do quarto de hóspedes não era o habitual, e o café da manhã, que Helena tanto gostava de ajudar a preparar, esperava por ela em uma mesa que agora transbordava de um amor que nem o tempo, nem a ingratidão, poderiam apagar. Mariana encontrou Helena em um estado alarmante, pálida e lutando por cada lufada de ar. O pânico tomou conta do ambiente, mas José agiu com a rapidez de quem já havia se tornado o guardião daquela vida. Ele ligou para a emergência enquanto Mariana tentava manter a idosa consciente, segurando sua mão com força. 10 minutos pareceram horas até que os paramédicos diagnosticassem uma arritmia cardíaca severa. José subiu na ambulância, recusando-se a soltar a mão de Helena, que o fitava com um misto de pavor e uma confiança absoluta, sabendo que ele era o único que jamais a deixaria para trás. Fica comigo, Dona Helena, a ambulância já está vindo, sussurrava Mariana, enquanto as crianças eram protegidas da cena traumática. No hospital, a tensão se arrastou por horas na sala de espera da UTI cardíaca. Quando a médica finalmente apareceu com notícias, o alívio foi parcial, a crise fora controlada, mas a fragilidade de Helena era agora inegável. Ao entrar no quarto cercado por monitores e tubos, José encontrou uma mulher que parecia menor do que o normal sob os lençóis brancos. Helena abriu os olhos e, em um sopro de voz, compartilhou seu maior medo e sua maior gratidão. José, pensei que ia morrer, confessou ela, recebendo uma resposta carregada de afeto e autoridade, não no meu turno. Eu ainda não te dei permissão para isso. A conexão entre os dois transcendeu qualquer laço sanguíneo naquele momento de vulnerabilidade extrema. Helena, emocionada, declarou que os meses vividos sob a proteção de José foram os melhores de sua longa jornada, proferindo palavras que ecoariam para sempre no coração do rapaz. Você é o filho que eu deveria ter tido. O filho que todo pai e mãe merecem, afirmou ela, selando um pacto de amor fraternal. José engoliu o nó na garganta, prometendo que não sairia do lado de fora daquela porta, garantindo que a solidão nunca mais a alcançaria enquanto ele estivesse por perto. A alta hospitalar trouxe consigo uma nova rotina de cuidados intensivos e adaptações estruturais na casa. José instalou rampas e moveu o quarto de Helena para o térreo, enquanto Mariana tomou a decisão hercúlea de abandonar seus trabalhos para se dedicar exclusivamente à recuperação da vovó.
Houve protestos sobre a contratação de enfermeiras, mas a resposta de Mariana foi definitiva: ela é nossa família. Vou cuidar dela pessoalmente. O lar transformou-se em um santuário de paciência, onde até as crianças participavam, lendo histórias e colorindo o ambiente para acelerar a cura da idosa. Com o passar das semanas, a primavera trouxe petúnias e margaridas ao jardim, e Helena, agora apoiada em uma bengala, voltou a sentir o sol no rosto e a terra nas mãos. Ricardo, o filho de São Paulo, apareceu para uma visita carregada de remorso e reconhecimento pela superioridade moral de José. Obrigado por cuidar dela melhor do que eu jamais poderia. Obrigado por ser o filho que eu deveria ter sido, admitiu ele. José, sem rancor mas com firmeza, ofereceu uma chance de redenção. Você pode começar a ser esse filho agora, nunca é tarde. A paz, entretanto, foi interrompida por uma ligação que fez o sangue de José ferver. Uma advogada ligava em nome de Cristina, a filha que abandonara no matagal, solicitando um encontro para pedir perdão. A reação inicial de José foi de uma negação cortante, protegendo Helena como um escudo. Não, senhor José, por favor, entenda. Minha cliente cumpriu a pena imposta pela justiça. Ela genuinamente quer se redimir, insistia a advogada. José, respirando fundo para conter a fúria, compreendeu que, legalmente e moralmente, a decisão final não pertencia a ele, mas à mulher que quase perderá a vida por causa daquela filha. Ao levar a notícia para Helena, José observou o conflito interno estampado naquele rosto marcado pelo tempo. A mágoa profunda lutava contra um instinto maternal que resistia a se apagar. Helena decidiu que precisava do encontro para obter um fechamento definitivo e poder seguir em frente sem o fantasma da traição a assombrar seus dias. Ela é minha filha, José. Por pior que tenha sido o que ela fez, ainda é minha filha. Acho que preciso olhar nos olhos dela e ouvir dela mesma que está arrependida, explicou a idosa, aceitando que o encontro ocorresse sob a vigilância rigorosa de José e Mariana. O sábado escolhido para o encontro chegou carregado de uma tensão elétrica. Mariana preparou a casa, garantindo que as crianças estivessem longe daquela carga emocional negativa. Quando a campainha tocou, Cristina surgiu na porta, envelhecida e sem o brilho da arrogância que outrora ostentava. A mulher que jogará a própria mãe no mato agora parecia uma sombra do que fora. Boa tarde. Esta é Cristina, apresentou a advogada, enquanto José guiava as visitantes até a sala onde Helena as aguardava, sentada com a dignidade de quem sobrevivera ao impossível. Ao ver a mãe, Cristina desmoronou. Caiu de joelhos em um pranto convulsivo, implorando por um perdão que soava como um grito de socorro de uma alma atormentada pela própria consciência. Helena permaneceu imóvel por um longo tempo, observando a filha soluçar aos seus pés com uma expressão que misturava piedade e distância. Levanta, Cristina. Senta ali, ordenou com uma firmeza que surpreendeu a todos. O ambiente estava pesado com o peso de meses de agonia e a realidade de uma vida que fora estilhaçada pelo egoísmo e pela crueldade. Sentada no sofá, com as mãos trêmulas, Cristina confessou que a solidão e a perda de tudo, marido, filhos e emprego, a fizeram finalmente entender a dor que causará. Ela alegava que a culpa a impedia de dormir e que apenas o perdão da mãe poderia lhe devolver a paz. Por que preciso do seu perdão, mãe? Não consigo viver com o peso do que fiz. Só você pode me dar paz, implorou. Helena a escutou em silêncio, processando a confissão de uma mulher que só aprenderá o valor da empatia através do próprio sofrimento, enquanto José e Mariana observavam, prontos para intervir se a dor se tornasse insuportável. Cristina tentou justificar seus erros através da dor da própria solidão e do desprezo que sentia, alegando que perderá tudo e implorando por uma chance de cuidar da mãe. José, no entanto, não conseguiu conter sua indignação diante da audácia daquela mulher que, meses antes, abandonara a própria progenitora à morte. Ele interveio com firmeza, questionando onde ela estava durante as internações e crises cardíacas de Helena, mas foi silenciado pela própria idosa, que exigiu o direito de resolver a questão pessoalmente. Com uma calma que gelou a sala, Helena proferiu as palavras que ninguém esperava ouvir naquele momento de tensão. Eu te perdoo.
Te perdoo porque guardar ódio e ressentimento só vai me fazer mal, mas perdoar não significa esquecer, não significa confiar de novo, não significa te ter de volta na minha vida. Helena deixou claro que o perdão era uma libertação para si mesma, e não um convite para o retorno de Cristina. Ela relembrou o horror dos dias no mato, a fome e o medo da morte solitária, enfatizando que o que fora feito era imperdoável perante qualquer senso de humanidade. Ao confrontar a filha com a realidade de sua nova vida, Helena exaltou o amor que recebeu de estranhos que se tornaram sua família de verdade. Encontrei uma família de verdade aqui. José e Mariana me deram o que você nunca deu. Respeito, amor, dignidade. Eles me tratam como um ser humano, não como um fardo. E é com eles que vou passar o resto dos meus dias. A despedida foi definitiva e carregada de uma melancolia cortante. Helena ordenou que Cristina partisse e não tentasse mais contato, buscando a paz que a filha nunca soube proporcionar. Após a saída da advogada e de Cristina, a idosa desabou nos braços de Mariana, derramando lágrimas que misturavam alívio e dor pelo encerramento de um capítulo tão sombrio. José, observando a cena, validou a coragem de Helena, entendendo que o perdão concedido não era a reconciliação, mas sim o selo final em uma história de abandono. A senhora foi muito corajosa, precisava fazer isso. Esse capítulo da minha vida está fechado. Cristina está no meu passado. Vocês são meu presente e meu futuro, declarou Helena, limpando o rosto. A paz que se seguiu transformou Helena, tornando-a mais leve e participativa na comunidade e na igreja. José, em suas reflexões noturnas na varanda, percebeu como o destino fora preciso ao colocá-lo naquela estrada específica meses antes. Se não fosse por aquele encontro, a justiça nunca teria sido feita e ele jamais teria conhecido a resiliência daquela mulher. Em dezembro, a família celebrou a união com uma viagem mágica à praia de Bombinhas. Ver Helena sentada na areia, observando as netas com um sorriso de criança, era prova viva de que a vida lhe dera uma segunda chance preciosa. Quando eu partir, quero que vocês saibam que sou a pessoa mais feliz do mundo. Tive uma segunda chance de viver, de ser amada, de fazer parte de uma família, disse ela diante do mar. O ano de 2024 começou com esperança, apesar das oscilações naturais da saúde de Helena. Ricardo, o filho que antes fora ausente, agora se fazia presente com visitas constantes, tentando reconstruir o vínculo sem os grandes gestos vazios do passado. Em março, Helena demonstrou uma lucidez prática ao solicitar que José a levasse ao cartório para formalizar seu testamento. Ela fez questão de deixar seus poucos bens para Ricardo e o casal que a acolhera, excluindo Cristina de qualquer herança. Sua vontade final era clara: ser enterrada em Chapecó, ao lado de José e Mariana. Vocês me deram um lar. É o mínimo que posso fazer em retribuição, afirmou ela com serenidade. A celebração dos 77 anos de Helena, em julho, foi um marco de felicidade cercado por amigos e vizinhos. Ela irradiava alegria em um vestido novo, proclamando que aquela era a melhor fase de sua vida. Contudo, o inverno rigoroso trouxe uma gripe que a deixou debilitada, exigindo cuidados redobrados. O médico alertara que qualquer infecção poderia ser fatal para seu coração já cansado. Com a chegada da primavera em setembro, Helena sentiu-se renovada e voltou ao seu passatempo favorito, a jardinagem. Foi entre os canteiros, enquanto plantava margaridas sob o sol suave, que o destino desferiu um novo golpe cardíaco. O silêncio do jardim foi quebrado pelo barulho surdo da queda de Helena, atraindo Mariana imediatamente. O cenário era desesperador. A idosa estava inconsciente entre as flores que tanto amava. José acionou o SAMU enquanto o pânico tentava se instalar, mas a equipe de socorro chegou rapidamente. O diagnóstico de infarto exigiu uma remoção imediata para o hospital. No trajeto, José segurava a mão inerte de Helena, sentindo o mesmo medo que sentirá ao encontrá-la no mato pela primeira vez. Não no meu turno. Eu ainda não te dei permissão para isso, pensava ele, repetindo mentalmente as palavras que dissera na primeira hospitalização. A noite no hospital foi uma prova de resistência para José, Mariana e Ricardo, que voou imediatamente de São Paulo. Eles aguardaram por horas intermináveis enquanto o cirurgião tentava desobstruir as artérias coronárias da idosa. O relógio da sala de espera parecia zombar da angústia dos três,
marcando cada minuto com uma lentidão torturante. Quando o médico finalmente apareceu às 6 da manhã, o veredito foi de uma esperança cautelosa. A cirurgia foi bem-sucedida. Mas não vou mentir, foi por pouco. O coração dela está muito debilitado. Os próximos dias serão críticos. A fragilidade de Helena na UTI era comovente. Cercada por máquinas e tubos, ela lutava pela vida com o pouco de força que lhe restava. José e Mariana se revezavam nas visitas rápidas autorizadas, transmitindo mensagens de amor e encorajamento, embora ela estivesse sedada na maior parte do tempo. Ricardo permanecia ao lado de José, compartilhando a dor de quem quase perderá a mãe pela segunda vez, mas agora com a consciência de que fizera o possível para estar presente. A incerteza pairava sobre o corredor do hospital, mas a fé da família permanecia inabalável. Enquanto Helena respirava com auxílio de aparelhos, a cidade de Chapecó despertava para mais um dia. Na casa de José, as flores que ela plantara antes de cair continuavam a desabrochar, alheias ao drama humano que se desenrolava. Mariana, ao olhar para o jardim vazio, sentia que a presença de Helena já havia transformado cada centímetro daquele lugar. A batalha pela vida da vovó estava longe de terminar, mas eles sabiam que, independentemente do resultado, Helena nunca mais estaria sozinha. O amor que ela plantara colhera uma família disposta a lutar até o último batimento de seu coração cansado. José aproximou-se primeiro da cama de hospital, tocando a mão fria e sem vida de Helena, que parecia distante sob o efeito da sedação. Inclinando-se, ele sussurrou palavras de encorajamento, lembrando-a da força que demonstrara ao sobreviver ao abandono no mato. Ricardo, do outro lado, segurava a outra mão da mãe com desespero, as lágrimas lavando seu rosto enquanto implorava por uma chance de compensar os anos de negligência. Mãe, por favor, não me deixa. Ainda preciso compensar tanto tempo perdido, por favor, suplicava o filho. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções, com breves melhoras seguidas de crises agudas, mantendo a família em um estado de vigília constante nos corredores gelados do hospital. Uma semana após a cirurgia, os olhos de Helena finalmente se abriram, focando primeiro na figura de José, seu salvador e agora filho de alma. A voz dela era apenas um sussurro rouco, marcada pelo trauma dos tubos, mas carregada de uma lucidez tocante. Ao ver Ricardo ao pé da cama, um lampejo de surpresa e conforto cruzou seu rosto pálido. Ricardo, você veio? Perguntou ela, recebendo uma resposta imediata e firme do filho. Claro que vim, mãe. Não ia te deixar sozinha. A partir desse momento, a recuperação de Helena tornou-se consistente, permitindo que ela deixasse a UTI, eventualmente, recebesse a notícia de que poderia voltar para casa, embora com o coração permanentemente debilitado. A volta para Chapecó em outubro trouxe uma nova dinâmica familiar. José e Mariana adaptaram o cotidiano para suprir as necessidades de uma Helena agora mais frágil e dependente, que passava a maior parte do tempo dormindo. A grande surpresa veio de Ricardo, que decidiu abandonar sua vida em São Paulo para morar perto da mãe, assumindo um trabalho remoto e tornando-se um cuidador presente. Vou me mudar para Chapecó. Não vou deixar minha mãe de novo, prometeu ele a José, demonstrando que o exemplo de amor desinteressado daquele casal havia finalmente transformado seu caráter egoísta em dedicação filial. Novembro e dezembro passaram em uma rotina de cuidados silenciosos e gestos de carinho. Nos dias bons, Helena aproveitava o sol do jardim, nos ruins, recebia o conforto da cama e a companhia das netas, que liam histórias para ela. O Natal foi preparado com um zelo especial, transformando o quarto da idosa em um santuário de luzes e memórias. Sentada entre almofadas, Helena recebeu presentes simples que carregavam o peso de uma vida inteira, um chale feito por Mariana, um álbum de fotos das meninas e um rosário de Ricardo. Vocês me dão tudo. Amor, família, propósito. Não preciso de mais nada, agradeceu ela, comovida pela celebração. Janeiro de 2025 chegou com um calor sufocante, e José instalou um ar-condicionado para garantir o conforto de Helena. Em uma tarde fresca e silenciosa, a idosa chamou José para uma conversa que tinha o tom definitivo das despedidas. Com o olhar de quem aceitar o próprio destino, ela expressou sua gratidão profunda pelo resgate de sua dignidade. Você salvou minha vida, não só naquele dia no mato,
mas todos os dias desde então. Me deu uma família quando a minha própria tinha me abandonado, confessou ela, deixando claro que morreria feliz por ter conhecido o significado do amor verdadeiro e da escolha mútua. Percebendo que seu tempo estava se esgotando, Helena organizou despedidas particulares com cada membro da família. A Mariana agradeceu por ser a filha que o sangue não lhe dera, entregando-lhe sua pulseira de prata como herança de afeto. As meninas, Laura e Beatriz, deixou lições sobre força, inteligência e gentileza. O encontro mais difícil foi com Ricardo, a quem ela perdoou formalmente pelos anos de ausência, pedindo que ele nunca mais voltasse a ser o homem que fora. Cuida das suas meninas, ensina para elas o que você me ensinou. Que família não é só sangue, é amor, é escolha, pediu ela a José, em um último desejo pedagógico. Na manhã de 18 de janeiro, a respiração de Helena tornou-se irregular e o olhar, distante. O médico da família, Dr. Fernando, foi honesto ao dizer que o coração dela estava falhando e que qualquer intervenção hospitalar apenas prolongaria o sofrimento. A decisão de José, Mariana e Ricardo foi unânime. Helena partiria em casa, cercada de amor e silêncio. Foram administrados medicamentos para aliviar a dor, e o quarto transformou-se em um velório em vida, onde histórias eram sussurradas e mãos permaneciam entrelaçadas, celebrando a trajetória de uma mulher que aprenderá a renascer aos 75 anos. À medida que a meia-noite se aproximava, Helena despertou uma última vez para garantir que todos estavam ali. Seus olhos passearam pelos rostos de José, Mariana e Ricardo, encontrando a paz necessária para o adeus. Cada palavra era um esforço monumental, mas ela não partiria sem um agradecimento final a cada um. Estão todos aqui. Que bênção! Morrer cercada de amor. José, obrigada por tudo, sussurrou ela. José, contendo as lágrimas para lhe dar segurança, respondeu com a mesma gratidão: eu que agradeço, Dona Helena, por ter me deixado fazer parte da sua vida. Às 2h15 da madrugada de 19 de janeiro de 2025, Helena Rodrigues deu seu último suspiro. A partida foi serena, um reflexo da paz que ela conquistara ao perdoar e ser amada. O silêncio que se seguiu no quarto não era de abandono, mas de reverência. José, Mariana e Ricardo permaneceram ali por muito tempo, guardando a última imagem de uma mulher que partirá com um sorriso suave, tendo cumprido sua missão de transformar o coração de todos ao seu redor. O ciclo que começara com um ato de crueldade em uma estrada deserta terminava em um quarto repleto de devoção e cuidado. O funeral de Helena foi uma celebração da marca que ela deixará em Chapecó em tão pouco tempo. Vizinhos, amigos da igreja e colegas de José compareceram para se despedir da mulher que simbolizava a resiliência. Ricardo manteve-se ao lado do caixão, cumprindo sua guarda final como o filho que finalmente aprenderá a ser. Ela foi enterrada em uma manhã ensolarada, conforme seu desejo, em uma sepultura ao lado de onde José e Mariana um dia descansariam. A história de Helena Rodrigues não terminou com seu último suspiro, ela continuou viva em cada gesto de bondade de José e em cada lição de amor que Laura e Beatriz levariam para o futuro. A cerimônia de despedida de Helena foi marcada por palavras de redenção e segundas chances, proferidas por um padre que compreendia que o amor verdadeiro transcende os laços de sangue. No momento em que o caixão foi baixado, cada membro daquela família improvável jogou uma porção de terra, simbolizando um adeus repleto de significados distintos. José, permanecendo sozinho após a partida dos outros, ajoelhou-se e sussurrou sua gratidão final àquela mulher que transformará sua visão de mundo. Obrigado, Dona Helena. Obrigado por ter confiado em mim naquele dia. Obrigado por ter me ensinado tanto sobre amor, perdão e família. Descanse em paz. A senhora merece. O vazio deixado por Helena na casa era palpável, e seu quarto foi mantido intacto, como um santuário de memórias onde o cheiro de seus travesseiros ainda oferecia conforto. Ricardo, agora morador definitivo de Chapecó, honrava a mãe semanalmente com flores no túmulo, buscando ser a pessoa de quem ela teria orgulho. 2 meses após o luto, ele procurou José com uma proposta que daria um novo propósito à dor que compartilhavam, a criação de uma organização voltada para idosos vulneráveis. Um lugar que ofereça abrigo temporário. Um lugar que seja realmente um lar com cuidadores treinados, atividades,
acompanhamento psicológico, um lugar onde eles se sintam acolhidos, explicou Ricardo, encontrando em José um parceiro imediato para a empreitada. A casa Helena nasceu em outubro, um ano após o último aniversário da idosa, ocupando uma residência ampla e adaptada com o suor e o investimento de Ricardo e José. O primeiro hóspede, seu Antônio, um senhor abandonado em uma rodoviária, simbolizou a continuidade da missão de resgate iniciada na estrada de terra. Ao ser recebido com dignidade e afeto, o velho apertou a mão de José com uma força que vinha da alma. "Obrigado, meu filho. Obrigado por não me deixar morrer sozinho", disse ele, fazendo José sentir que estava salvando Helena repetidamente em cada novo rosto que cruzava o portal daquela instituição. O projeto prosperou rapidamente, transformando-se em um refúgio para 8 idosos em menos de 6 meses, todos encontrando ali uma nova família e um recomeço. Mariana envolveu-se profundamente nas atividades recreativas, enquanto Ricardo abandonou sua carreira corporativa para administrar o lar em tempo integral. A expansão tornou-se inevitável diante da demanda crescente por acolhimento humano. Foi nesse cenário de reconstrução que Cristina reapareceu, visivelmente envelhecida e despida da arrogância de outrora, trazendo um pedido inesperado de trabalho voluntário. "Quero trabalhar aqui como voluntária, cuidar desses idosos que foram abandonados como eu abandonei ela", implorou, demonstrando uma humildade que José nunca imaginou ver. Após uma conversa tensa com Ricardo, decidiram conceder uma chance à irmã, mas sob condições rigorosas de serviço pesado e sem contato direto inicial com os idosos. Cristina aceitou cada tarefa sem questionar, limpando banheiros e cuidando do jardim com uma dedicação silenciosa que durou meses. Somente quando provou sua mudança genuína, ela foi autorizada a auxiliar nos cuidados diretos, momento em que a dimensão de seu crime passado finalmente a atingiu através do sofrimento alheio. "Quero agradecer por terem me dado essa chance. Cuidar desses idosos me transformou, me fez ver a pessoa horrível que eu era", confessou ela a José e Ricardo, em um raro momento de união familiar. 3 anos se passaram e a Casa Helena já contava com 3 unidades em Chapecó, abrigando dezenas de idosos que haviam sido descartados pela sociedade. José dividia seu tempo entre a cooperativa e o projeto, enquanto as filhas, agora adolescentes, cresciam com a consciência de que o cuidado com os mais velhos era um pilar fundamental da existência. Ricardo tornara-se um homem compassivo e Cristina continuava seu serviço nos bastidores, buscando redenção através da caridade contínua. O relacionamento entre os irmãos era cordial, mas a ferida do passado permanecia como uma cicatriz indelével que exigia respeito e distância. Em um dia comum de setembro, uma nova hóspede chamada Dona Carmen chegou à casa, desorientada e com sinais de demência, lembrando a José instantaneamente o estado em que Helena fora encontrada. A senhora, após alguns dias de cuidados e carinho, experimentou um momento de lucidez e, ao fitar José nos olhos, reconheceu o ato heróico que ele praticava diariamente sem alarde. "Você me salvou. Não sei quem você é, mas sinto que você me salvou", declarou ela. José sorriu, sentindo que cada esforço valia a pena e que Helena, onde quer que estivesse, sorria ao ver sua história se repetir como salvação para outros. Naquela noite, ao compartilhar a história com Mariana, José finalmente compreendeu a teia de eventos que o levará àquela estrada de terra anos atrás. O encontro com Helena não foi um acidente, mas o início de um propósito maior voltado para a compaixão e o amparo. A dona Helena foi só o começo. Agora tem a Dona Carmen, o seu Antônio e todos os outros que vamos ajudar no futuro, refletiu ele, recebendo o apoio incondicional da esposa, que sempre soube da bondade intrínseca em seu coração. A vida de Helena se multiplicava em cada gesto de acolhimento que a Casa Helena proporcionava à comunidade. No 4º aniversário da morte de Helena, a família reuniu-se no cemitério para uma homenagem coletiva. José, Mariana, as filhas, Ricardo e até Cristina uniram-se ao redor do túmulo, cada um depositando uma flor em sinal de respeito e gratidão. José elevou uma oração, celebrando as lições de resiliência que a idosa lhes deixará e pedindo proteção para o caminho que ainda teriam que percorrer. Helena não era mais apenas uma lembrança de dor, mas a fundação de um legado de amor que transformará um erro fatal em uma fonte inesgotável de esperança. A história que começara com um abandono cruel terminava com uma rede de proteção que impedia que outros idosos sofressem o mesmo destino.
José olhou para sua família e para o horizonte de Chapecó, sentindo que a paz de Helena estava finalmente completa. O amor que ele escolhera oferecer a uma desconhecida florescer em um jardim de segundas chances, provando que a família não é definida apenas pelo nascimento, mas pela coragem de permanecer presente quando o mundo decide virar as costas. Helena Rodrigues partirá, mas sua casa permanecia aberta para todos aqueles que precisavam de um lugar para chamar de lar. No aniversário de 5 anos da morte de Helena, a família reuniu-se em um tributo emocionante que selou a transformação de cada um. Ricardo, com a voz embargada, finalmente sentiu que havia resgatado sua dignidade como filho. Consegui ser o filho que você merecia. Sei que demorou, sei que foi tarde demais, mas espero que lá onde você estiver esteja orgulhosa, declarou ele. Cristina, embora presente, permanecia em um silêncio carregado de arrependimento, enquanto as netas liam cartas sobre como a vovó Helena lhes ensinara o valor da bondade. José encerrou as homenagens reafirmando que família é uma escolha do coração, e que o legado de Helena vivia em cada sorriso dos idosos amparados pelo projeto que levava seu nome. O reconhecimento oficial do trabalho de José veio através de uma premiação da Secretaria de Assistência Social, que elegeu a Casa Helena como a melhor instituição da região. No palco, diante de uma plateia comovida, José relembrou que tudo começou com uma decisão simples em uma estrada de terra. Às vezes nos perguntamos por que certas coisas acontecem. Eu costumava achar que era apenas coincidência, mas hoje sei que não existe coincidência, existe propósito, afirmou ele sob aplausos. Ele enfatizou que enquanto houvesse um único idoso sofrendo abandono, sua missão não estaria completa, inspirando uma nova geração de voluntários a seguir seus passos. 10 anos após o resgate, a semente plantada por Helena já havia florescido em 7 unidades e preparava-se para a 8ª inauguração. José, agora acompanhado por sua filha Laura, recém-formada em serviço social, dirigia por uma estrada que lhe trazia memórias vívidas do passado. Laura, seguindo o exemplo do pai, assumirá a linha de frente do acolhimento, enquanto Beatriz, na faculdade de medicina, já planejava atender gratuitamente os moradores das casas. A jornada de uma escolha individual havia se tornado o pilar de uma família inteira dedicada à compaixão e ao resgate da dignidade humana. A inauguração da 8ª unidade foi marcada pelo acolhimento de seu Manuel, um idoso abandonado em uma praça pública que encontrou em Ricardo um porto seguro. O homem que outrora negligenciara a própria mãe agora era o primeiro a abraçar os desamparados, reafirmando o compromisso de que ali ninguém morreria sozinho. Aqui você é família, seu Manuel. E família a gente não abandona, disse Ricardo, consolidando sua redenção. Cristina, trabalhando humildemente na cozinha, preparava a refeição de boas-vindas, provando que o serviço contínuo era sua forma de pedir perdão à memória da mãe. Em seu discurso na nova unidade, José refletiu sobre como Helena mudará sua perspectiva de sucesso e riqueza. Ele compartilhou com a comunidade que a vida não é medida pelo que acumulamos, mas pelo tratamento que dispensamos aos que a sociedade descarta. Escolhi ajudar e essa escolha mudou completamente minha vida. Me ensinou sobre o que realmente importa. É como você trata as pessoas, especialmente as pessoas que a sociedade já descartou, explicou ele. O legado de Helena não era feito de heranças materiais, mas de vidas transformadas e de um sistema de proteção que agora alcançava centenas de pessoas. A gratidão dos idosos era o combustível que mantinha as casas Helena em expansão. Dona Ivone, uma das hóspedes, emocionou José ao relatar que, mesmo quando seus filhos biológicos tentaram buscá-la por arrependimento, ela escolheu permanecer na instituição. Disse que tinha encontrado minha verdadeira família na casa Helena. Que lá eu tinha valor, não era um fardo, contou ela. Esse relato reforçava para José que o propósito de ter parado naquela estrada anos atrás ia muito além de salvar uma única vida, tratava-se de criar um novo modelo de amor e respeito para toda uma classe esquecida. 20 anos após o encontro fatídico, José, agora um senhor grisalho de 52 anos, coordenava 18 unidades em 7 estados. A Casa Helena tornará-se uma rede nacional de dignidade, com mais de 500 idosos acolhidos. Mariana, Laura e Beatriz ocupavam cargos estratégicos, garantindo que o projeto mantivesse a essência humanitária original.
Ricardo e Cristina, já idosos, continuavam dedicados à causa, cada um à sua maneira, garantindo que a história de sua mãe servisse de alerta e inspiração para todos os novos funcionários e voluntários que ingressavam na organização. Em uma manhã de setembro, José decidiu retornar sozinho ao local exato do resgate, agora transformado em uma pequena praça com uma placa comemorativa. Ele sentou-se no banco e conversou com Helena em pensamento, atualizando-a sobre as vitórias da família. Seu neto está na faculdade agora. Sabe o nome que ela deu para ele? Helena. É um menino, mas ela fez questão, contou ele com um sorriso. José percebeu que o nome de Helena continuaria a ecoar através das gerações, não apenas nas placas das instituições, mas no DNA emocional de seus descendentes e de todos que foram tocados por sua história. Ao pôr do sol, sentado naquela praça que um dia fora um matagal de desespero, José sentiu uma paz absoluta e a certeza do dever cumprido. Ele renovou sua promessa de que, enquanto tivesse forças, nenhuma Helena ficaria desamparada. Conseguimos, Dona Helena. Conseguimos garantir que sua história não fosse em vão, sussurrou para o vento, sentindo o calor de uma presença invisível que parecia abençoar seu caminho. A tragédia daquela idosa havia sido catalisador para uma revolução de bondade que agora caminhava com as próprias pernas, espalhando esperança por onde passava. Ao retornar para casa e jantar com Mariana, José concluiu que a maior transformação ocorrerá dentro de si mesmo. Ele percebeu que, ao contrário do que pensara por 2 décadas, não fora ele quem salvara Helena, mas sim ela quem o salvara de uma existência comum e sem propósito. Aprendi que uma vida bem vivida não é medida pelo que acumulamos, mas pelo que damos. Pelo quanto amor espalhamos, refletiu ele. A história de um ato isolado de compaixão em uma estrada de terra tornou-se um lembrete eterno de que cada escolha de parar para ajudar pode, verdadeiramente, mudar o curso do mundo.